Você vai tirar uma Isso é uma carta para essa alegria. moça aqui. Essa moça vai entrar. Deixa eu ver quem é Ela essa vai moça. ficar Esse já com foi, o então. distanciamento. Essa moça vai aparecer aqui. Você vai logo conhecer. Olha essa moça aí. Ah, você está bem Pô, acompanhado. você tá brincando comigo? Glenda Uma das maravilhosa. mais fantásticas apresentadoras É verdade. do esporte da televisão brasileira Tem de em todos tudo. os tempos. Uma das maiores atletas que nós já tivemos, se você não sabe. E uma menina bacana pra caramba, que eu conheci outro dia, eu fiquei espantado. Porque Ela é esses muito caras, gente quando vêm boa. da Globo pra cá, fica tudo com o nariz empinado. Ela é normal. Um dia ela é veio um cara que simpona. foi ministro, não vou falar quem era. Aí um dia ele passava por mim e cumprimentava. E no outro dia ele não cumprimentava. Um dia eu parei, ele falou assim, escuta aqui, ô grandão, eu trouxe um calendário aqui, marca o dia que eu posso falar boa tarde pra você, que você vai responder. Jura? É, ué. Aí ele falou, Não, não, a que é Glenda- isso da tela e tal. Aí ele me cumprimentou no outro dia, aí eu peguei e não cumprimentei. Você acha que eu gosto de arrumar encrenca ou não? Mas a Glenda é uma quase nada. maravilha de pessoa fantástica. Ela é. E vai aparecer outro cara aí que você vai gostar também pra caramba. Deixa eu ver. Ah, vai gostar. Cadê o outro que vai aparecer? Que lado ele vai entrar? Esse é magnífico também. Ele é demais. Olha, a Band tá ficando num patamar, daqui a pouco a Band vai mandar nós embora, Cátia. A Band tá ficando tão boa que a Band vai mandar a gente embora. Esse Reginaldo é o Reginaldo Leme! Leme! Olha o Reginaldo Leme lá, ó. É, Cátia. Ele é maravilhoso, adoro ele. Olha- Olha, na verdade, vou te falar, o nosso time da Band está melhorando a cada dia em todos os Meu aspectos. Deus Ainda do mais céu, nessas mas contratações de grandes profissionais. Tá subindo de patamar assim de uma coisa impressionante. Daqui a pouco a gente já não presta mais pra Band, ó, Cátia. Não, a gente jamais. presta. Que isso? Cada um tem seu valor. O próximo vai ser amigo. Chegar é fácil, difícil é passar, amigo. Reginaldo. Ah, já sei, é o Mr. M. Não, é o Galvão Bueno mesmo. Mas acho que o Galvão não sai de lá, porque ele está fabricando vinho. O negócio do Galvão. Aliás, o Galvão, um locutor extraordinário. Mas, Glenda, boa tarde, tarde. Reginaldo. Sejam bem-vindos com a Fórmula 1 aqui na Band. Que Muito coisa maravilhosa. legal. Bom, Regi, vamos ouvir a Glenda primeiro, claro, você que é um cavalheiro. Minha querida Glenda, que prazer ter você aqui. Já está arrebentando no show do esporte com Elias Júnior. Está um barato bom pra caramba, arrebentando a boca do balão. E que legal a Fórmula 1 agora, né? Pois é, Datena, antes de mais nada, obrigada pelas palavras carinhosas. Fico muito feliz. Não, Eu mas estou eu sou muito sincero. feliz de estar aqui, viu? Eu sou sincero, falei do fundo do coração mesmo. Eu sei disso. Por isso que eu estou agradecendo também do fundo do coração. Um beijo para todos, para vocês também de casa que estão acompanhando a gente. Pois é, a Fórmula 1 está aqui, veio para cá. Assim, Já está assinado o contrato? Já está assinado. É um evento. Kátia, já assinou o contrato. Evento monstruoso, um evento mundial. Só para a gente ter noção do tamanho desse evento. Ano passado, quer dizer, temporada passada, né? A gente não pode nem dizer que foi tudo tão esquisito, né? 2020 para o esporte e para o mundo todo. Mas só para a gente ter ideia, 433 milhões de pessoas assistiram a Fórmula 1 no mundo todo. Então, assim, não é mais do que isso, Regi? Eu dei um número errado aqui ou dei o número certo? Eu peguei esse número lá no site da Fórmula 1, hein? Boa tarde. Boa tarde, Glenda. Boa tarde, Grande Reginaldo Leme. Cara. Se você me... É um prazer eu estar no programa mais visto da emissora. Você é o chefe, você que manda aí. Coisa alguma. O negócio é que nós estamos Glenda, felizes pra caramba esse número com tá... a sua chegada aqui. Eu já te falei, eu fui um dos primeiros a ligar pro Reginaldo. Quando eu soube que o Reginaldo estava vindo para cá, o Reginaldo, eu acho que é ídolo de todo brasileiro, né? A gente está acostumado a trabalhar com o Reginaldo, a acordar com o Reginaldo, com o Galvão, com Ayrton Senna, com o Piquet, com o Massa, com o Rubinho Barrichello, com os grandes pilotos brasileiros. E o Reginaldo, com certeza, era uma das vozes mais ouvidas nos domingos pela manhã, numa fase fantástica dos pilotos brasileiros, desde o Emerson, o grande Emerson Fittipaldi, o Wilson Fittipaldi, enfim. A história está de volta aqui, a Bandeirantes, se você não sabe, na época, Bandeirantes, né? Aliás, eu comecei a falar Band. Aí, quando eu comecei a falar Band, o Luciano me chamou e falou assim, olha, o conselho da TV se reuniu e disse que você não pode falar Band, porque Band lembra o termo bandido e tal. Falei, mas é mais curtinho, é mais fácil de entender. Não, tem que ser Bandeirantes. Depois mudaram o Band e também não me pagaram nada de royalties quando mudaram para Band. Bom, Reginaldo, na época da Bandeirantes, há 41 anos atrás, parece que a Bandeirantes foi
A primeira emissora transmitiu uma temporada inteira. Temporada completa da Fórmula 1, né, Regi? Então tem história aqui. E foi acho que com o Galvão Bueno, não foi? Ou foi com o Luciano? Não, não sei. Não sei se foi com o Galvão ou o Luciano. O Reginaldo deve saber melhor que a gente. Uma boa parte, pelo menos, foi com o Galvão. Bom, já falei boa tarde para vocês. Uma boa parte foi com o Galvão. E foi exatamente em 1980 quando o Piquet ganhou a primeira corrida dele. E inclusive, uma vitória histórica, não só por ser a primeira vitória do Piquet, mas por ser uma passagem de bastão. Os três que chegaram primeiro, entre os três que chegaram primeiro naquela corrida em Long Beach, nos Estados Unidos, estavam Piquet vencedor, Emerson em terceiro lugar, segundo ou terceiro, eu não me lembro. Ou seja, era uma passagem de bastão para o Emerson, que estava praticamente encerrando a carreira, de fato encerrou 2 anos depois, para um novo campeão de um país que pouco tempo antes disso ninguém sabia que existia para o automobilismo. Então a Fórmula 1 está voltando à sua casa antiga, não é verdade? O Piquet, não tem o Piquet, tem um recado Os do filhos Piquet retornam. Aí. Você tem o Piquet aí, o Kleber? Você tem o Piquet? Bom, eu tenho que fazer tudo sozinho aqui também. Quando eu quero entrevistar o presidente, eu pego. Tem Piquet. Caramba, viu? Olha, tem o Felipe Massa também se pronunciou sobre a Fórmula 1 na Band. Mas esses caras não pegaram nada. Eu devo ter aqui. Deixa eu ver aqui. O Glenda, você vai fazer reportagens? O que você vai participar, de que forma? Vamos participar de todo jeito. A gente vai participando. Dizem vai ser dentro do show do esporte. Dizem que estão contratando também a Mariana. Não, a Mariana vai fazer também, vai ser a nossa repórter em loco. Eu acredito que Vocês sim, né? duas? Não, eu não, porque eu vou estar aqui no estúdio apresentando o show do esporte com Elia. Você vai fazer a abertura da jornada. A abertura da jornada. E a Mariana parece que já está tudo praticamente certo. A Mariana que é fantástica também. Maravilhosa, cobre a Fórmula 1 há tantos anos. Tá certo, Reginaldo? O Reginaldo já fez. Certo. Já acertou o contrato? Contratado. Então a Mariana está aqui também. Ô, Fidel, cadê as palmas, Fidel? Ai, meu Deus do céu. Pega um fio. Pega um fio. Já vi ela narra muito, sabia? O quê? A Glenda, ela é uma grande narradora esportiva também, porque eu já vi, ela narra muito. Narra demais. Pode buscar que você vai ver. Calma, que eu não sou narradora, não. Aliás, o Reginaldo, agora eu vou dar uma de ok, de Nelson Rubens. Quem é que nós estamos contratando para narrador? Conta a fofoca aí. Ei. Já me perguntaram isso hoje, hein? Eu não soube responder. Não. Falaram daquele cara que eu acho bom pra caramba. Que vai valorizar o passe dele, mas o Sérgio Maurício. Não, tem alguns nomes aí conversando. Mas nada definido, nada pode ser dito. Mas a Mariana veio agora com o corporativismo feminista, né? Já que ela está de repórter, a Glenda... você comentando. Aí nós ficamos... Não precisa nem os caras correr, meu. Só com essa equipe aí não precisa nem os caras correr. O Hamilton já renovou com a Mercedes? Renovou. Já. Diz que ganhando um caminhão de grana, né? Ele pediu algumas exigências. São 40 milhões de euros, segundo comentários. Mandaram ele abaixar e baixou para 39,99,9, 40 milhões de euros, fora patrocínio. Isso é liso, Reginaldo. Sim. Isso é liso, essa grana toda é lisa. A Mariana sabe até dizer melhor, mas quando se fala no contrato do piloto, é o contrato dele com a equipe. O que ele ganha por fora, que ele ganha em patrocínios, claro, em patrocínios pessoais, e participação em eventos e anúncios, propaganda que ele faz, o bonezinho, normalmente, isso é tudo dele. No caso do boné do Hamilton, não, é Mercedes. Por isso que ele tem um tigre. Mas aí que ele tem briga mais com o coisa em tigre. cima disso. Por isso que ele tem um tigre, em vez de ter um gato, o Cássia, ele briga com um tigre. Você sabe, Datena, que o Schumacher, que antes do Hamilton era o maior salário da Fórmula 1, ele, talvez ainda seja, ele tinha um staff dirigido por um empresário dele, o Willy Weber, de quase 80 pessoas trabalhando para ele. Ou seja, esse salário, esse dinheiro que ele ganha, está só multiplicando dentro e fora da Fórmula 1. Coisa impressionante. Tem gente trabalhando para ele para multiplicar. É fora do comum, fora do comum. Mas olha, o Hamilton vale todo centavo que ele ganha, porque é um piloto extraordinário. Você colocaria o Hamilton entre os 3 melhores de todos os tempos? Senna, o Schumacher e ele. Eu amo o Piquet, né? Eu adoro o Piquet, eu amo o Piquet. Adoro o Piquet. Eu torcia mais pro Piquet do que pro Senna.
Não, eu sou obrigado a falar a verdade. Eu conhecia mais do que... Mas gosto do Senna também. O Senna é fantástico, é magnífico. Mas você colocaria o Hamilton entre os 3 maiores pilotos da Fórmula 1 de todos os tempos, Rê? Você que viu tanta gente boa. Sem nenhuma dúvida, e eu várias vezes falei no ar, fui algumas vezes criticado, outras vezes aceitaram, que ele era o número 1 da história. É mesmo, é? Então ele está entre os 3 com certeza. Ó. E o Alonso vai voltar agora, outra atração. Não, vão ter brigas boas aí nessa temporada, viu? Eu não sei como é que a gente vai falar o nome da equipe aqui. A gente vai falar a equipe Red Bull? Eu estou sem saber ainda se a gente vai falar esse nome da equipe ou não, mas enfim. É Red Bull. É Red Bull, né? Tem que ser Red Bull. Red Bull. Quem sabe eles mandam umas latinhas pra gente também. Então, essa briga vai ser boa aí entre Mercedes e Red Bull, Verstappen. Pois agora veio o Sérgio Ramos, né? Não, o e mexicano. parece que no contrato eu vou fazer um contrato desse aqui. O contrato do Hamilton, Kátia. Ele pode escolher quem ele quer de segundo dele. O Verstappen, por exemplo, não pode. Ele pode escolher o Pode segundo? escolher o segundo. É mesmo? Eu, como trabalho todo dia, não tenho segundo. Você não tem como segundo. Porque Tem que você vetar a mim mesmo. Entendeu? Você já sabe que é você mesmo. Mas a volta do Alonso, o Reginaldo, quem sabe não esquece, é que nem andar de bicicleta. Claro que tem que se adaptar, é carro novo, mas é novo para todo mundo. Mas é bom, e com um né? detalhe, por questão de economia, parece que os carros são os carros do ano passado. Tem alguma modificação ou não, Regi? Não, esse ano não. Tecnicamente não. Tem uma modificação esportiva que é bem interessante. Mas o Alonso, na verdade, ele parou, ele deu um tempo com a Fórmula 1, mas ele não parou de pilotar os carros super velozes, correr na Indy, correr nas 24 horas de Le Mans. Dakar. Na verdade, o Alonso busca, ele que já é bicampeão mundial de Fórmula 1, ele busca aquela famosa tríplice coroa, que seria vencer Le Mans também, 500 milhas de Indianápolis e o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Por enquanto ele tem 2 já. Já ganhou Le Mans e tem a Fórmula 1. Bom, e tem a briga é enorme e todo mundo quer saber, porque tem uma torcida enorme, essa é que tem maior torcida, independente de quem quer que seja, é a Ferrari. Porque a Ferrari sempre quis piloto brasileiro, que a torcida da Ferrari... Lá atrás, será né? que a Ferrari com o Sainz e ano? o Leclerc vai dessa vez ou não? O Carlos Sainz e o Leclerc? Olha, o Leclerc é um piloto excepcional, de um talento excepcional. Foi prejudicado o ano passado por todos os problemas que a equipe viveu. O carro, o motor passou a não render, todo mundo sabe por quê. Teve aí uma reclamação em relação a 2019, e eles foram obrigados a recuar no regulamento em 20 e o motor não andava. Agora, e o Sainz é um cara que eu acho que é talhado para a Ferrari. Até porque ele não vai criar com o Leclerc aquela animosidade que outro piloto poderia criar. Ele está na dele. É um baita de um piloto, é na dele. São grandes atrações para esse ano. Ele não é filho daquele cara que ganha tudo também... do deserto? Ele é filho daquele cara que ganha tudo do deserto. O cara tem uns 70 anos. Exatamente, ganhou tudo. Ganha tudo no deserto. O cara tem mais de 60 anos, ganha toda hora o... E vamos lembrar que tem o Mick Schumacher, a estreia do Mick Schumacher. Volta do Schumacher. Não sabe se ele vai... E o Nikita, né? São os 2 estreantes se ele virá a ser... Nikita, quem que é? O Mick... A gente não sabe se ele virá a ser um enorme piloto, é o nome do piloto. É um Mick Schumacher. Nikita, eu pensei que fosse a música. Mariana pode dizer mais. Também. São os 2 estreantes. Se depender de genética, Deus me livre, o cara vai voar na pista. Mas ele venceu a Fórmula 2, Regi, o Mick? Foi campeão da Fórmula 2, né? Fórmula 2. Ganhou a Fórmula 2. Neste ano aí, Brasileiro, quem é que está pintando aí, que tem chance na Fórmula 1 daqui a pouquinho? Quem é que está na bica aí? Eu não sei se daqui a pouquinho. Né? Tem o Detro Fittipaldi, mas tem Mariana mais gente. vai falar? Não, a Kátia falou o Detro do Fittipaldi. Do Fittipaldi. Não, então, tem mais gente. Tem mais? Tem mais gente. Tem mais gente, foi a Kátia que falou. Tem mais gente. O que está mais você falou na bica, o que está é o Felipe Drogovic, porque ele fez a Fórmula 2 no ano passado, ganhou corridas e esse ano ele repete a Fórmula 2 numa equipe mais competitiva. Se você está na Fórmula 2, só falta um degrau. Mas tem outros vindo por aí. Bom, começa quando a temporada? A primeira corrida é 28 de março, Regi? Eu acho que é isso, né? Tá chegando daqui a pouco. Quando? 28 de março. São 23 corridas, 28 de março é a primeira. Legal. Pré-temporada onde é? Em Barcelona, como é sempre ou não?
Onde é que eles vão correr primeiro para testar carro em Barcelona? Tá sem som? Oi, desculpe. A temporada começa lá em... eles treinam lá em Barcelona? Treino não é em Barcelona esse ano, não é, Mariana? Acho que é Paul Ricard. Não, é Bahrein, né? É Bahrein. Não era em Portugal? E aí eles vão treinar. Treinar, não é? Eles vão fazer esses testes, são 2 semanas de testes, né, são duas séries de testes, cada um de 3 dias. Acho que a Mariana pode dizer melhor. Não, a Mariana ainda não chegou. É a Kátia. É a Kátia que está aqui com a gente. A Mariana assinou, mas ainda não chegou. Eu não vi onde vai ser a Glenda pré-temporada. Eu sei que a estreia é dia 23 e a primeira corrida são 23 corridas. E a gente vai transmitir normalmente todas as os caras corridas. treinam lá em Barcelona. Normalmente eles acertam o carro lá em Barcelona. Esse ano, bom, a gente vai ficar sabendo ao longo da programação da Band. O meu reflexo no telão, viu, Datena? Eu estava vendo o meu reflexo no telão ao lado da Glenda. Ah, é? Eu estava achando que era a Mariana já. Você está vendo fantasmas. Está vendo fantasmas do passado. Fantasma, e a Kátia que está ali do lado. Regi está com saudade da Mari. Bom, só falta o locutor esportivo aqui para nós. Né? Tô. Só falta o locutor, porque a equipe inteira já está formada. Você vai abrir a Fórmula 1 sozinho ou você vai fazer ao lado do Elias? Elias, sempre. Eu e Elias Júnior sempre um casal juntos. 20 no domingo, arrebentando. Casal 20. Realmente, os dois arrebentando a boca do balão. Não, mas a ideia é o seguinte, temos por a Mariana exemplo, e o Reginaldo. Quando tiver o GP de São Paulo, né? Se tiver o GP de São Paulo, a ideia é a gente montar um estúdio lá, fazer direto de Interlagos. De repente, quem sabe, a gente vai algumas corridas e ancoramos o show do esporte lá. Como a Mariana em loco. A Mariana, no local das corridas, vai ser muito legal. E a grade da Band, ela é mais maleável que, por exemplo, a grade da Globo. A gente vai ter mais espaço aqui para você ouvir tudo de Fórmula 1. Vai ter programa com o Reginaldo, vai ter programa furtivo com o Elia, com a Mariana de lá. Nós vamos ter espaço para caramba, vamos falar de Fórmula 1 para caramba. Quando acabar a corrida, ao invés de, olha, passa lá por virtual, a gente fica aqui um tempão, porque nós vamos fazer Fórmula 1, mas vamos fazer mesmo. Fazer bem feito. É isso aí. Não, a Globo sempre fez muito bem feito. Não, fez bem feito, mas na continuidade também, mas né? é questão de maleabilidade de grade. Acabava a corrida, grade que eu digo não é grade de cadeia, porque nós estamos num programa... Aqui não é um programa policial. Ela falou que você quer um programa policial, só entrevista político aqui. Não, é jornalismo. Ontem eu fiquei 1h30 com o Bolsonaro. Outro dia eu entrevistei o Maia. O cara, o programa de polícia. Falando em polícia, tem um helicóptero voando aqui. Agora que eu lembrei que eu estou num programa de polícia. Agora que eu lembrei que eu estou num programa de polícia. É bom falar de esporte, né, Datena? Não, pra caramba. Eu comecei no esporte com 15 anos de idade. Historicamente, um repórter de esporte. Quando o Rê já fazia corrida lá na Rede Globo de televisão, e quando o Luciano transmitia a corrida, antes do Galvão, eu já estava na Globo fazendo esporte. E só fazia matéria de brincadeira, aquelas matérias humorísticas, né? Éramos eu aqui e o Canuto no Nordeste. As pessoas nem sabem disso. A minha origem é totalmente de esportes. A gente botou no show do esporte algumas matérias suas. Eu fui para a Record fazendo esportes. Aí, de repente, Débora, vê se dá para derrubar um break aí, porque nós estouramos o programa aqui. Mas eu fui para a Record e aí o Lafon, nosso finado Lafon, chegou para mim e falou, Datena, você vai ter que fazer programa de polícia. Eu falei, nunca vi programa de polícia na minha vida, pô. Ele falou assim, bom, então eu vou te mandar embora. Eu falei, me dá aqui uma metralhadora, uma faca, é nós mesmo, já que não tem outra alternativa. Mas a vida inteira minha, dos 45, 46 anos de carreira, pelo menos 30 ou 35 anos foram de esporte. É que muita gente não lembra. Né? Reginaldo, seja bem-vindo. A Mariana, seja bem-vinda. Vamos esperar o locutor. Glenda já está aqui com o nosso Elias Júnior. Não tem dúvida que vai ser transmissão fantástica da Band, transmissões épicas da Band na Fórmula 1. Vamos ouvir o Nelson Piquet, que eu sou fã. Está no ponto, Nelson Piquet? Vamos ouvir o Nelson Piquet. Latino. Fico muito feliz em saber que a Band vai transmitir a Fórmula 1, já que a Band também transmitiu a Fórmula 1 da minha primeira vitória em 1980 em Long Beach. E vocês estão em boas mãos aí com o Reginaldo. Meus parabéns.
Grande Nelson Piquet, esse corria muito e um pouco mais. Grande. Lembra aquele pau que ele deu naquele chileno, acho que era Sala? Ele meteu a mão no Eliseu cara. Salazar. O Piquet não tinha conversa com ele, não. Eliseu Salazar. E recentemente... Virou Sala depois das porradas que ele levou do Piquet. Aquilo foi em 82 e recentemente eles se encontraram num programa de televisão no Chile. Ele bateu de novo no cara? Super amigavelmente, não. Super amigável. O Piquet é um cara genial. Ele era bravo, mas é um cara genial. Nada como o tempo passar, amadurecimento chega. Eu posso apresentar meu programa aqui, porque senão a gente já começa a transmitir a primeira prova de Fórmula 1. Não, vamos falar de daquele é Fórmula 1, família, quer fazer tudo. Quer fazer rádio, quer narrar futebol. Não vamos narrar o Fórmula 1, não? Não dá, aí não. Não dá? Aí não dá, porque eu prefiro ficar vendo. Dá pena. A gente traz o da pena uma vez, né, não, Regi? De Fórmula 1 eu só entendo de torcer. Opa! Vai, Nelson Piquet, não dá. Tchau, Regi, beijo grande. Antes de eu me despedir, eu queria dizer, no começo a Glenda falando dos 400 e tantos milhões de telespectadores no mundo todo, nas corridas, 433 milhões. Desses 433, acredite se quiser, maioria brasileiro. 180 milhões vem do Brasil. O país que mais se aproxima depois do Brasil é os Estados Unidos com 43, coisa assim, e a China com 35. Então, olha o que é o Brasil para a Fórmula 1. A Fórmula 1 não poderia ficar fora do Brasil de jeito nenhum. E como a gente foi a primeira TV a transmitir, a Fórmula 1 está voltando à sua antiga casa. Beijo grande, meu querido Reginaldo. O Reginaldo, que eu sou fã dele há muito tempo, ele sabe disso. Glenda, meu amor, muito obrigado. Muito obrigada, boa sorte. Obrigada. E com certeza o melhor da Fórmula 1 você vai ver só aqui na Band. Você não pode perder.